Bom dia, estrelinhas. Já falaram com Jesus hoje? Então pronto. Crochetando e agradecendo a Deus. E esse canal aqui é sobre o crochê. É sobre o meu trabalho em crochê. É como o artesanato, o crochê mudou a minha vida. Mas eu senti na obrigação de falar com vocês sobre um assunto. Eu sei que não é sobre o meu trabalho no crochê, mas eu gostaria de deixar uma mensagem para as mães de... Tirar o óculos aqui, que fica embaçado. Para as mães que trabalham fora, para as mães que têm filhos pequenos, as mães guerreiras, né? Como eu, como você, que precisa trabalhar, mãe solo, como eu fui muito tempo. E como minha avó, como minha tia, que foi minha mãe de criação. A testa tá brilhando aqui, né? É o seguinte, eu queria compartilhar com vocês um assunto que me incomoda muito hoje, porque hoje eu tenho uma neta, a neta, né? E eu tive a necessidade de vir compartilhar isso com vocês por experiência própria. Falar sobre o assunto de as mães que precisam trabalhar e muitas vezes não tem com quem deixar seus filhos, às vezes deixa sozinho em casa, às vezes deixa com um tio, com um primo, com um vizinho. E assim, eu quero compartilhar com vocês sobre um assunto muito delicado, que é o cuidado com uma criança, principalmente se for menina. Preste atenção ao comportamento de sua filha, de seu filho. Não deixe seus filhos com qualquer pessoa. Preste atenção. Eu sou uma mãe que fui abusada, né, dentro da minha própria casa. E desde a infância eu trouxe isso comigo. Então, quando eu fui mãe, eu tinha medo de deixar minha filha na casa de outras pessoas. E no vídeo anterior, eu disse a vocês que eu era manicure, que eu trabalhava, né, a domicílio. Eu trabalhei muito tempo a domicílio como manicure. A minha primeira profissão foi manicure, o que me sustentou muito tempo, muitos anos, até pouco tempo atrás. E hoje minha filha seguiu o mesmo rumo da minha profissão. Hoje ela é neodesign, trabalha com isso. Mas voltando, né, ao assunto que eu quero chegar. Eu transpiro muito. Um conselho: não deixe sua filha, seu filho, com estranhos, com outras pessoas. Não confie verdadeiramente, completamente nas pessoas, principalmente do sexo masculino. Eu não tô aqui generalizando, né, dizendo, mas assim, eu tô querendo dizer a vocês que tenham mais atenção, entendeu? Desconfie sempre das pessoas, infelizmente, né? A gente tem que desconfiar das pessoas, a gente tem que prestar atenção mais nas pessoas. E na minha infância, né, na faixa de uns 9, 10 anos, minha avó precisava trabalhar, minha tia, né, que foi minha mãe, ela precisava trabalhar. E eu ficava com um parente, né, do sexo masculino, que cuidava de mim, cuidava assim,
Como minha tia precisava sair cedo para o trabalho, e eu pegava a escola às 8 horas da manhã, então ele que ficava encarregado de me deixar na porta da escola. Mas antes disso, né, aí que acontecia o abuso, né? Me olhava no banho, né? Me olhava no banho. E eu pequena ficava reclusa, né? Ficava com medo. E, e só era essas coisas. Mas assim, isso ficou gravado dentro de mim, né? Até hoje. Então, assim, eu sempre cresci nessa reclusa sobre isso, né? Com esse medo, com essa desconfiança de homem, de coisa, o cuidado com criança. Então, eu sempre avisei isso à minha filha. Não deixa tua filha com ninguém. Eu já compartilhei isso com ela, o que aconteceu comigo. Que eu sofri abuso quando era criança, que era para ter cuidado, né? Desconfiar, sim, de todos. Não só de homem, como mulher também. Eu já vi casos de mulher que abusa de criança. Entendeu? E então eu sempre fiquei assim, com o pé atrás, né, sobre isso aí. Então eu quero dizer a vocês, mãe solo, mãe que precisa trabalhar, não confiem totalmente nas pessoas, né? Porque infelizmente tem pessoas aparentemente, né, boas, que se dizem boas, amorosas, carinhosas. Mesmo assim, gente, quando se trata de criança, tenha mais atenção, né? Procure brincar mais com seus filhos, procure conversar com seus filhos, né? Dar mais amor, ter mais atenção no comportamento da criança. Criança muito agitada, criança muito agressiva, criança, sabe? Você que é mãe, você conhece seus filhos, né? Vocês conhecem o comportamento de seus filhos. Então, vamos dizer, há 30 anos atrás, essas coisas eram meio que, assim, privadas, né, de serem abertas. E eu conheço muitos casos, né, já ouvi muitas histórias de abuso infantil. E eu acho que hoje é mais difícil, né, com a internet. As crianças hoje estão mais evoluídas, entendem mais das coisas, né? A maioria das crianças hoje, eu acredito, né, que com 8, 9, 10 anos já sabem, né, o que é a maldade. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Já sabem o que é um abuso, né? As crianças de hoje, com a internet, já sabem distinguir, né, o que é e o que não é. Então, eu quero deixar assim um alerta para vocês que prestem mais atenção em suas filhas, meninas, né? Elas às vezes não abrem a boca para falar, mas elas dão sinais. Elas dão sinais de medo, de reclusão, de chegar perto de outro e ficar inquieta, né? E assim, eu vim abrir isso para minha família há uns 3 anos atrás. Aí a minha tia, eu conversando com ela, né? A gente descontraindo, conversando. Aí ela, por que você não me contou isso antes? Por que você não me contou isso na época? Gente, na época tudo era surra. Se você fizer isso, cuidado quando chegar em casa, você vai ver o seu. Então, assim, cuidado, não faça nada de errado, não pegue nada de ninguém, vá para sua escola e tal. A criação era essa, né? Então, quando acontecia, né, essas coisas em casa, que não tinha ninguém em casa antes de eu ir para a escola, ele falava: não conta nada para a manhã, não, não conta nada para a mãe, não, não conte nada, não. Senão você vai ver o seu, senão eu vou te dar a surra e tal. Era o adulto que tinha em casa, né, o homem, no caso. Era o parente mais próximo que tinha. Na época, se eu não me engano, ele tinha uns 18, 17 anos. Eu tinha 8, 9 anos, né? Era criança. Então, sempre acontecia esse tipo de coisa. Olhava no banho,
ficava fazendo coisas obscenas, né? E sempre me pedindo para ficar calada. Nunca aconteceu de fato as vias, né? De fato, mas ficava às espreitas, né? Me olhando no banho, me olhando trocar de roupa, entendeu? Fazendo gestos obscenos e para eu me calar, então eu ficava com medo, né? Então eu acredito assim que eu acredito que hoje ainda acontece esse tipo de coisa, acontece a maldade, né? E eu tenho uma neta hoje de 4 anos, menina, mas que eu fico tão apreensiva, tão assim preocupada, né? Se eu pudesse, ela não saía de perto de mim para nada, nem para ir para a escola. Até na escola eu fico incomodada, fico pensativa, é o tempo todo pensando. Aí ligo para minha filha, pergunto como tá, como não tá. Aí minha filha às vezes quer sair, quer ir pro aniversário, quer ir pra uma balada, alguma coisa. Aí quando dá eu fico, né? Se eu pudesse eu ficava sempre, mas nem sempre eu posso. E ela diz que vai deixar com a outra avó, diz que vai deixar com a outra tia. Aí diz que vai deixar com a amiga, né? Com a vizinha e tal. Eu fico no estado de nervos horrível. Meu Deus, quem é que tá naquela casa? Vai chegar algum vizinho, vai chegar algum amigo, vai chegar alguém e minha neta tá lá e tal. Então é aquela preocupação. Na verdade, quando a gente passa a ser mãe, a gente não tem mais paz. Na verdade, né? É o tempo todo, no caso né? Eu como mãe, eu digo isso. Depois que a gente para e depois que Deus permite, né, a gente ser mãe, a gente não tem mais paz, a gente não dorme mais. Mesmo que o filho seja adulto, a gente não tem mais sossego. Se é adulto, mesmo que ele seja responsável, mesmo que ele trabalhe, mesmo que ele tenha a vida dele própria. Mas assim, mãe, eu vou numa balada, mãe, eu vou no aniversário, mãe, eu vou viajar. E a gente, né, como mãe, a gente pede a Deus para tomar conta, pede a Deus para acompanhar. E a preocupação não deixa, né? Meu filho, quando chegar, avisa. Quando chegar, liga e fala. Porque a gente vê casos e casos, né? Infelizmente. Mesmo filho adulto, mesmo filho independente, as coisas acontecem. E mãe nunca mais dorme. Desde quando a gente pega aquele bebê no colo, acabou. Então, pessoal, eu quero dizer, principalmente as mães mais jovens, né? Eu pari jovem. Eu parei com 18 anos. E eu vejo que as meninas de hoje, muitas são ajuizadas, muitas têm responsabilidade, claro, mas a maioria não tem experiência, né? Não tem a maldade, vivem em outro mundo e esquece do principal, né? Que é a malícia, que é a desconfiança. Tenham desconfiança, maldem as coisas, procurem conversar com seus filhos, tenha paciência com seus filhos, tenha calma com seus filhos. Procure ensinar alguma coisa que eles vão levar para a vida inteira dentro deles. Ensinem um artesanato a seus filhos, né? Eu vejo hoje em dia que o excesso de telas prejudicam muito as crianças hoje. Minha neta mesmo gosta, é viciada em tela, em tablet, celular, e quando não tem, fica agitada, fica chorona, reclama, acha ruim, entendeu? E hoje eu vejo que a internet é um mundo, né? É um mundo de oportunidades, é uma coisa muito boa, é uma coisa maravilhosa que aconteceu, né? Mas infelizmente em tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim. Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? A internet não podia ser diferente, a gente vê isso aí. Mas assim, eu parei para pensar sobre, para comunicar a vocês sobre isso, porque é uma coisa que me incomoda, me incomoda muito, vem me incomodando, como eu já falei a vocês, né? Que eu sofri abuso quando era criança e tal, então eu queria alertar vocês, que são mães, né? Que são mães jovens, que têm filhas, principalmente, não que menino também não seja abusado, menino também são abusados,
por mulheres e vice-versa, né? E assim, tenham mais atenção com seus filhos, tá? Procure dar mais colo a seus filhos, a abraçar, a dizer que tá ali perto. Porque a maioria dos filhos de hoje, eu acho que são muitos, sei lá, a parte, a vida de hoje é completamente diferente da minha vida, da minha infância, né? As crianças hoje vivem muito presas, né? É tudo diferente, é diferente da vida que há 30 anos atrás, né? Que a gente teve. Então, assim, meninas, tenham mais atenção, tá? Vejam o que vocês não teve de carinho, de atenção, se por acaso, né, isso aconteceu com vocês. Então, queiram ser diferentes com seus filhos hoje, tá? É assim, o que eu passei, eu não quero que vocês passem, tá? Assim, porque eu fui uma mãe adolescente, né? Eu não tive muita experiência, mas assim, sobre o que eu passei no passado, serviu de experiência para mim, com os meus filhos, tá? Então, que isso também seja, que vocês parem também para analisar isso, cuidem mais de seus filhos, dê mais atenção às suas filhas pequenas, sejam mais atentas, não deixem na casa de qualquer um, tá? Se tiver ao alcance de vocês, levem para a escola, busquem, né? Se você for uma mãe que tem a possibilidade, né, de estar sempre, porque tem mãe solo que o marido cuida, o marido banca a casa, o marido, sabe, e elas não precisam trabalhar, que eu acho difícil hoje em dia, né, uma mãe, uma mulher hoje em dia não ter que trabalhar, né, mas assim, se não for o caso, que vocês sejam mais presentes na vida de suas filhas, que vocês dêem mais amor, entendeu? Porque quando acontece o trauma na vida de uma criança, não se apaga, não se esquece, tá? É difícil de esquecer. Eu acredito que trauma, né, a gente deixa lá no passado e tudo, mas sempre eles voltam, né? Então, preste mais atenção nos seus filhos, ensinem ele, mostrem a eles o caminho do Senhor Jesus Cristo, levem eles para a igreja, ensinem a seus filhos o que é certo e o que é errado. Falem sobre o bem e sobre o mal, as consequências das coisas. Procure ensinar coisas boas a seus filhos. Sempre queiram que eles aprendam uma arte, um artesanato, porque vai servir lá na frente para eles, principalmente meninas, né? Eu não quero aqui generalizar, né? Porque tanto faz menino como menina, tem muitos artesãos e artesãs, né, nessa terra. E assim, o artesanato na minha vida chegou numa fase que foi necessário, que veio como remédio, que veio como uma fonte de renda, né? Eu como artesã crocheteira, eu tenho um canal no Instagram que é Rosa Chá Atelier, lá no Instagram. E tenho esse canal aqui no YouTube, Vida de Artesã, que vocês sabem. E por favor, curtam, comentem, me deem conselho. Eu tô chegando aqui agora, não tenho muita experiência. Então curtem, compartilhem, tá? Me ajudem, porque eu tenho muito a oferecer a vocês, tá? O pouco de experiência de vida que eu tenho, eu acredito que servem, né? Para aconselhar, para compartilhar, né? Algumas coisas com as pessoas. Então, meninas, mães solo, mães jovens, né? Sejam mais amorosas com seus filhos pequenos, né? Deem mais atenção. Procurem colocar eles num caminho certo, tá? Beijo. Fiquem com Deus.